vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, eu vou adorar. Eu posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras eu já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua saúde, cuida da tua igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, o som de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique a que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, não cale, meus irmãos. Que eu e você adore ao Senhor, que eu e você glorifique ao Senhor, que eu e você entregue o que Deus manda, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que quer calar a minha e tua voz, usada pelo maligno, meus irmãos, que não aceita, meus irmãos, que Deus usa a minha e você. E quando Deus usa a minha e você para entregar algo que Deus quer falar com uma pessoa, meus irmãos, a pessoa diz que é mentira, né? Mas que você entregue, meus irmãos. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza, meus irmãos. Porque é melhor você agradar a Deus do que o homem e a mulher. Porque quando Deus usa a minha e você, meus irmãos, para entregar algo para alguém, que você não seja covarde, que você entregue, meus irmãos. Porque quando Deus manda, meus irmãos, Deus se responsabiliza. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que só querem ouvir o que convém para elas. Quando Deus usa a minha e você para entregar algo de conserto, a pessoa diz que é mentira, diz que não é de Deus. Mas é com a pessoa e Deus, meus irmãos, que você entregue, que você não se cale. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é calar a minha você. Mas quando Deus mandar você entregar algo, meus irmãos, que você entregue. Que seja conserto, o que for. Porque é o que Deus quer falar, meus irmãos. Não é o que você quer ouvir, não. Porque se você está desconcertado, meus irmãos, se Deus está falando que quer conserto, que você crie vergonha na cara e se conserte. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que não querem se consertar. Que está no lamaçal do pecado, na sujeira. E quando Deus usa a minha você para falar, diz que é mentira. Mas é com a pessoa e Deus, meus irmãos. Que você faça a vontade de Deus. Que você queira agradar a Deus, não o homem nem a mulher. Que quando Deus manda, meus irmãos, Ele se responsabiliza por mim e por você. E que você não tenha medo. Que você fale, meus irmãos, entregue o que Deus manda. Porque é melhor você estar de bem com Deus do que, né, com o homem e com a mulher. Porque só Deus, meus irmãos, merece toda a honra e toda a glória. Porque tem muitas pessoas que preferem agradar o homem e a mulher.
mas não quer agradar a Deus, não quer fazer a vontade de Deus. Mas que você faça o que Deus manda, meus irmãos. Quando Deus mandar, que você fale. Que você não se acovarde. Porque muitas das vezes você se acovarda. Porque não é todo mundo que quer entregar conserto não, meus irmãos. Porque quando Deus quer usar você para entregar conserto para alguém, às vezes aí você fica com medo, se intimida. Mas que você não tenha medo não, meus irmãos. Porque se Deus quer falar, tem que ser o que Deus quer. Que você não tenha medo não, meus irmãos. Que você não se acovarde. Porque Deus conta com os corajosos, os covardes que voltam, meus irmãos. Porque é muito fácil você entregar bênção, você entregar chave de carro, entregar, né, casa, né, entregar, né, só bênção. Mas quando Deus quer entregar conserto, meus irmãos, não é todo mundo que quer entregar, não. Tem pessoas que têm medo, que se acovarda. Mas que você não se acovarde, meus irmãos. Que quando Deus manda, ele se responsabiliza por mim, por você. Que quando Deus manda, meus irmãos, Deus ele vai na tua frente. Porque Deus é comigo, com você. E que você não tenha medo, meus irmãos. Porque os covardes que voltem. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Porque é muito fácil você entregar sua bênção. Mas quando Deus quer falar sobre conserto, meus irmãos, porque é o que Deus quer. Porque tem que ser o que Deus quer. Não o que você quer. Porque tem pessoas, meus irmãos, que estão fazendo coisas erradas. E quando Deus cobra conserto, não quer se consertar. E quando Deus usa a minha você para falar, diz que é mentira. Mas que você faça o que Deus manda, meus irmãos. Que você faça a nossa parte. Se a pessoa não acredita, diz que é mentira, é com ela em Deus. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Porque é os covardes que voltem. Porque é muito bom você entregar só bênção, né? Falar só de coisas, né? Entregar bênção. Mas quando é conserto, meus irmãos, todo mundo quer entregar porque tem medo. Tem medo de que outra pessoa vai falar. Mas que você não tenha medo não, meus irmãos. Porque se Deus mandou você falar, ele se responsabiliza. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. E tem que ser o que Deus quer falar. Se você está fazendo coisa errada, que você se conserte. Mas não dizer que o profeta que está sendo usado por Deus, chamado de mentiroso, dizer que é mentira dele. E quando Deus manda, meus irmãos, Deus se responsabiliza. E que você não tenha medo, que você faça o que Deus manda. Porque os covardes que voltem. Amém, meus irmãos? Desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos. E a paz do Senhor. E que está falando da irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Amém, meus irmãos? Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos ou os profetas. Só até aqui, meus irmãos. Quando Deus, meus irmãos, né, quer que você entregue algo, meus irmãos, que você entregue. Porque quando Deus quer usar minha você, meus irmãos, muitas das vezes você se acovarda. Porque Deus não faz nada, meus irmãos, sem antes avisar minha você. Porque quando Deus usa minha você para entregar algo para alguém, meus irmãos, muitas pessoas dizem que é mentira minha e sua. Diz que não é de Deus. Não dá credibilidade a minha você. Mas que você entregue, meus irmãos. Porque quando Deus quer usar minha você, meus irmãos, é eu e você. E ponto final. E se Deus mandar você entregar, meus irmãos, que você entregue. Porque Deus usa quem Ele quer, meus irmãos, da forma que Ele quer. E se Deus quer usar minha você para entregar algo, que você entregue, meus irmãos. Porque Deus não faz nada antes, sem antes ter avisado aos seus profetas, meus irmãos. E quando Deus quer usar minha você, meus irmãos, que você se deixe ser usado. Que você faça o que Ele manda. Independente do que seja, porque Deus que manda, Ele que desmanda. Porque Ele é oleiro, nós somos vaso. E nós temos que ser um vaso obediente, meus irmãos. A gente tem que fazer o que o oleiro manda. Porque muitas das vezes Deus quer usar minha você, e você tem medo, se acovarda. Mas que você não tenha medo não, meus irmãos. Porque o que está comigo, você é maior, meus irmãos. Que você não tenha medo do homem nem da mulher, não. Que você tenha medo de Deus. Esse sim, você tem que ter medo. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça, meus irmãos. E é daquele que cai na mão de Deus. Você cai na mão do inimigo, Deus ele tira. Mas na mão de Deus ninguém tira não, meus irmãos. E que você tenha medo de Deus, mas não do homem nem da mulher. Esse sim você tem que ter medo, que é de Deus. Porque Deus é terrível, meus irmãos. Porque a gente pensa que Deus é só amor, amor. A gente esquece que Deus também é justiça. Porque, né? Deus é só amor. Ah, Deus não vai fazer nada comigo não, porque Ele é amor. Mas quando você está fazendo coisa errada, que não quer se consertar, Ele também é justiça também na tua vida, meus irmãos. Porque Deus quer conserto. Porque Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E tem muitas pessoas que estão no pecado, não amassam o pecado e não quer sair. E Deus fala, né? Deus, né? Torna a falar, mas a pessoa não quer se consertar. Porque acha que Deus é brinquedo. Acha que Deus, né? É só amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça, meus irmãos. E quando Ele fala, não é com as paredes, não. Quando Ele fala, quer que você escuta a voz dele. Mas tem muitas vezes que você não quer dar ouvido à voz de Deus. Deus usa o profeta, você diz que é mentira do profeta. Porque você não quer se consertar. Porque você quer estar no lamaçal. Você que está no lamaçal, você fica no lamaçal. Mas não diga que o profeta usado por Deus é mentiroso. Porque tem muitas pessoas que é assim, meus irmãos, estão no pecado. Quando Deus usa você para falar, diz que é mentira.
Mas que você faça o que Deus manda, meus irmãos. Se a pessoa não dá credibilidade, diz que é mentira, é com ele Deus. Mas que você faça a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, meus irmãos, ele se responsabiliza por mim e por você. Que você não seja covarde. Que quem for limpo, meus irmãos, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais, meus irmãos. Que quando a pessoa está na sujeira, meus irmãos, no pecado lamaçal, né? Quando Deus quer conserto, cobra conserto, a pessoa não quer se consertar, aí diz que é mentira. Quando Deus usa o profeta para entregar algo, diz que é mentira. Mas a pessoa está chamando, né, a mim você de mentiroso, não, meus irmãos. Está chamando o próprio Deus. E que a pessoa vai né, se consertar com Deus, meus irmãos. Que a pessoa, né, está chamando você de mentiroso, mas nem a mim você que ela está chamando de mentiroso, não. Ela está chamando o próprio Deus de mentiroso. Aí é com a pessoa e Deus. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque quando Deus usa a mim e você para falar algo, meus irmãos, porque Deus ele requer algo. Deus quer, né, tá cobrando algo de você. Deus quer conserto. Mas tem pessoas que não querem se consertar, meus irmãos, e diz que é mentira minha e sua, quando Deus usa a mim e você. Mas que você deixe com a pessoa e Deus, meus irmãos, que você faça a nossa parte. Se a pessoa diz que é mentira, não acredita, é com ela e Deus. Porque da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi poucas, mas Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde e um ótimo sábado.